Olá pessoal, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo com vocês, porque com o canal Historiografando, está ok. Conseguimos cumprir o nosso primeiro compromisso com vocês. Hoje, oficialmente, nós já liberamos a nossa primeira videoaula de Geografia do Brasil e Atualidade Geral. Geografia do Brasil com o professor Adriano Silva, já está lá a aula na plataforma fechada. Você que adquiriu, dá uma passadinha lá que já está lá no jeito para vocês. Atualidades Geral com o professor Caio, também já está no jeito, já está liberadinha para vocês. Em breve, o professor Caio vai liberar mais uma aula de História do Brasil e também vamos liberar o nosso primeiro simulado Polícia Militar da Bahia. Ok, pessoal? Então o compromisso está sendo cumprido e vai ser cumprido à risca, porque aqui a responsabilidade é total. Se você ainda não está comigo nas plataformas que eu tenho, seja ela isolada, somente simulado, seja ela somente história do Brasil ou história e geografia regional, você escolhe a que você quer participar, clica no link que está na descrição e conversa pessoalmente com o professor para que você seja informado aí dos valores, como é que funciona, o que é que nós já temos. Se você pode participar, não perca essa oportunidade de deixar sua preparação bem mais sólida, bem mais rígida. Pessoal, hoje nós liberamos a primeira aula, como falado aqui, que é justamente a aula sobre a organização político-administrativa do Brasil. É a divisão política e regional do nosso território. E eu vou dar uma demonstração como é que essas aulas estão funcionando lá. Estão funcionando desse jeitinho, dessa forma que eu estou aplicando aqui no YouTube com vocês. Vamos lá, vamos começar, mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele joinha, comente e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Isso incentiva demais o professor a estar trazendo aqui os materiais free, que são bons demais, viu pessoal? Imagem e semelhança da plataforma fechada, mas de forma limitada para que vocês associem o conhecimento. Olha só, galera. Quando eu falo aqui organização político-administrativa e a divisão regional do Brasil, eu acredito que você já pensou aí de cabeça e imediatamente que o responsável por isso é o então órgão IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E você acertou. É este órgão que é responsável por fazer a divisão regional do Brasil. Eu vou deixar aqui bem didático com vocês. Imagina aí vocês que já são acostumados com leis e você ainda não é tão acostumado ainda com a nossa geografia do Brasil e possa já até ter tentado estudar, mas não conseguiu encaixar na cabeça por falta de didática. Eu vou deixar aqui para você bem facilzinho. Eu vou te dar um atalho para você seguir, um atalho que vai encurtar o teu caminho, mas não vai defasar, ou seja, não vai faltar peças nesse atalho para a tua aprovação. Olha só, imagina que o IBGE é a Constituição Federal de 88, ok? O IBGE ele é o responsável a nível nacional, federal, por fazer esses cálculos de estatística, de divisão regional, de regiões. O IBGE é o órgão máximo para isso. Mas só que existem pessoas que vêm justamente aprofundar os estudos que então o IBGE ainda não aprofundou. Existem pessoas que vêm ali resolver um problemazinho que o IBGE deixou. O IBGE ele não é completão, ele não deixou ali o Brasil bem amarradinho nas suas divisões regionais. Faltou um quê? Faltou uma coisa ali para se observar. Faltou uma divisão necessária para entender melhor um assunto. Seja um assunto científico, um assunto informacional, um assunto técnico. Aí vem justamente as outras duas ramificações. As outras duas ramificações que nós iremos aqui estudar em questão. Primeira ramificação, pessoal, é a ramificação chamada técnico, científico e informacional. Pessoal, eu vou colocar aqui só a sigla, ok? Técnico, científico e informacional, a TCI. A TCI, minha turma, quem foi que organizou a TCI foram dois grandes estudiosos da área da geografia. O Milton Santos, que não é nada esquisito para vocês aqui comigo, e a Maria Laura Silveira. Esses dois grandes geógrafos organizaram o que nós chamamos de Divisão Regional do Brasil, Meio Técnico Científico Informacional, ou seja, TCI, Técnico Científico Informacional. Pode aparecer a palavrazinha meio aqui também, não tem problema, ok? Depois, nós tivemos outra divisão regional do Brasil,
outra divisão que dessa vez não foi criada pelo Milton nem pela Maria Laura, mas sim pelo Pedro Geiger, que essa outra divisão é chamada de complexos geoeconômicos. Vou colocar aqui complexo GEO-CGE, ok? Complexos geoeconômicos. Hoje na nossa aula, aqui free no YouTube, nós iremos abordar especificamente, somente, exclusivamente a TCI, que é a Técnico Científica Informacional. Se eu fosse levar com vocês aqui as três que nós temos, ia levar aí mais de horas de análise. Professor Adriano, qual é o que eu vou utilizar na prova? Eu vou utilizar qual divisão regional do Brasil? O IBGE, a TCI ou a CGE? Todas estão corretas, pessoal. Vai depender da sua banca, o que a tua banca vai cobrar na prova. Se for um exemplo, lógico, que para a Polícia Militar do Estado da Bahia, não se cogita aí que a CESP organizará esse concurso. Não se cogita até o momento. Também não sei se isso é verdade, se a CESP não vai realizar. Se fosse o CESP, essa banca normalmente ela vem querer entender o conhecimento do candidato e da candidata. Ele não iria dizer o que é que está pedindo na questão, se era TCI, CGE ou IBGE. Você, com o seu conhecimento, era que tinha que se virar. Em se tratando de IBFC e de IBFCC, elas com certeza vêm pedindo ali, vêm afirmando qual é a divisão regional que quer que seja analisada nos seus quesitos. Principalmente, minha galera, se o quesito for aquele chatinho que tem lá quesito 1, quesito 2, quesito 3, quesito 4, quesito 5, aí depois você vai analisar quais são os quesitos corretos ou os errados. Então, isso é mais chatinho um pouquinho, mas mesmo assim dá para resolver, dá para associar conhecimento, ok? Então, aqui nesse primeiro momento, nós vimos que existem 3 divisões regionais para o Brasil. IBGE, que o IBGE vem trazer 5 grandes regiões, ou também chamada de macro-regiões. Aí depois vem a TCI, que é a Técnico Científico Informacional, que divide em 4 macro-regiões. Depois vem a CGE, que é justamente qual? Complexo geoeconômico, que vem dividir em 3. Então ficou bem tranquilo, bem light aqui com vocês. Ó. 3, 4, 5, uma sequenciazinha boa. CGE, TCI e IBGE. Ficou bem light, bem tranquilo para que você possa aí associar na hora de sua provinha, ok? Nessa primeira divisão em questão, que é a TCI, Técnico Científico Informacional do Milton e da Maria Laura Silveira, ela foi justamente organizada em cima de 4 macro-regiões que está alocadas para vocês aqui nesse nosso mapa do Brasil. Está aqui todas as 4. A verdinha lá em cima, a Amazônia, fechando aqui em cima. Depois nós temos o Centro-Oeste. Depois nós temos o quê? A concentrada. Olha só que palavra feia, concentrada, né? Professor, lá no IBGE eu aprendi que não existe isso de concentrada. Pois é, minha turma. Por isso que eu digo a vocês a importância de pegar todas as 3 e levar para a prova o conhecimento das 3. Porque senão vai dar charru na hora da prova. E depois aqui por último, finalizando, e a 4ª, nós temos a Nordeste. Adriano, eu quero que você me explique mais um pouquinho o porquê que o Milton Santos e a Maria Laura fizeram essa organização administrativa de divisão diferente do IBGE. Olha, minha galera, o nome aqui já diz tudo. Técnico, científico, informacional. Começa a colocar na tua cabeça que quando eu falo aqui com vocês o seguinte, Adriano quer se preparar tecnicamente para a engenharia. Vamos lá. O setor de informática, um exemplo. Qual é das regiões que Adriano vai ser aí, digamos, o mestre, o tampa dos tampas? Se ele quiser ser um técnico científico na área da informática, ele tem que ir para qual região? Aí você olha para o mapa e vai dizer, não sei, professor. Não precisa se preocupar com isso, porque o que eu tenho a apresentar para vocês aqui é que os estados que têm a maior pujança de técnico, de científico na área técnica, na área científica, é justamente os estados da região aqui, ó, Minas Gerais, São Paulo, todos estes aqui que estão dentro do que nós chamamos concentrada. Ok, pessoal? Então, se você quer preparar ali,
quer fazer uns estudos, quer fazer um apanharado de conhecimento técnico, não existe lugar melhor para você ir do que esse centro ali. Esse centro chamado de concentrada, de região concentrada. Por quê, Adriano? Porque é lá que tem as maiores universidades. É lá que nós temos o grande número de empresas que vão financiar. É esse local o local exato para que você procure, caso você queira crescer na área de quê? Científica. Isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando, 4 Brasis. Turma, eu vou fechar aqui com vocês essa palavra 4 Brasis, porque isso aqui é como esses geógrafos, o Milton Santos e a Maria Laura Silveira, chamam de 4 Brasis. 4 Brasis que se contrastam. Tem um grande contraste em relação a esse ponto que o IBGE não abordou. O IBGE não estava preocupado aqui em falar que existe um polo central aonde concentra-se totalmente ali o tecnicismo científico, o informacional, a tecnologia ali é maior. Então, siga a TCI, a Técnico Científico Informacional, porque essa divisão em 4 regiões, feita pelo Milton Santos e a Laura, é justamente o ponto que vai dizer para vocês o local ideal que gira em cima do científico. Maiores universidades, é só olhar para São Paulo, USP, pessoal. É só olhar os centros irradiadores que nós temos nessa região. Tá certinho? Posso passar aqui para o nosso próximo slide? Já estamos lá no nosso slide. Olha só, falando agora sobre ela, sobre a região concentrada. Olha aqui, turma. Alguns resumos que vocês vão encontrar, eles vão falar somente o que eu acabei de dizer. Fazer uma diferenciaçãozinha do IBGE para o complexo geoeconômico, para o meu técnico científico informacional. Aqui não. Aqui nós vamos apresentar que existem 4 regiões dentro do TCE, tá? E do TCI, desculpe, técnico científico informacional, e vamos abordar uma por uma, sem preguiça nenhuma, ok? Começando pela região concentrada. A região concentrada ela é formada pelos estados. Aí vem aqui todos os estados da região concentrada. Professor, eu lembro que lá no IBGE, na divisão, eu não me lembro que lá falava que essa partezinha onde São Paulo, Minas, Rio de Janeiro está, era região concentrada. Não, nem existe isso lá na definição do IBGE, é verdade, não vai existir. Quanto também outra diferença que eu vou dar para você, deixa eu só voltar aqui no slide anterior, é que aqui na região centro-oeste, preste atenção, deixa eu pegar aqui o meu pincel novamente, ó, a região centro-oeste, aqui, ó, dentro do quesito aqui do Milton Santos, a região centro-oeste é toda essa que eu estou fichando aqui em vermelho com vocês, contornando. Ó. Veja que o Tocantins está dentro dela, da centro-oeste. Tá ok? Veja isso. Se você pegar agora a oficial do IBGE, você vai ver que o Tocantins não está dentro do que nós chamamos aqui região centro-oeste, ok? Você vai ver que o Tocantins está dentro do ciclo norte, dentro da região norte, lá na oficial. E isso aqui, esse problemazinho aqui, o Tocantins, que justamente está fora do seu contorno oficial do livro didático, é que pode cair na tua prova. Poderá simplesmente uma questão de prova falando um exemplo, de acordo com a Divisão Regional do Brasil Técnico-Científico Informacional, criada por Milton Santos no ano de tan. É correto afirmar que o estado do Tocantins faz parte do que nós chamamos região centro-oeste. Aí você, errado, tá errado isso aí, não pode. Eu estudei lá no IBGE que o Tocantins está dentro do que nós chamamos região norte. E muitos candidatos, quando isso cai em prova, procura recurso. Mas ele não tem a ideia que existe 3 divisões regionais. 3 divisões regionais que tem que ser obedecida de acordo com o que sua banca vai pedir. E que pedida é essa? Que pedida é essa que sua banca vai fazer? Ela vai ter que esclarecer para você. Se ela não esclarecer, ela vai ter que dar as características. Que é importante você pegar as características. É por isso que eu tenho a preocupação de trazer para vocês aqui, abordando no nosso curso da plataforma fechada, essas 4 divisões, essas 4 regiões que nós temos dentro da TCI, que é a região técnico-científico informacional.
Firmeza? Pessoal, nós nem começamos a estudar ainda as divisões regionais, as regiões, como é o caso aí, a Amazônia, Centro-Oeste, a Concentrada e a Nordeste, e você já começou a acertar questões que eu sei que você começou a acertar mais questões, só por isso aqui. Imagina quando nós adentrarmos fundo nesse assunto. Eu conto com vocês a qualquer momento. Se você gostou da aula, eu garanto para vocês, se esse vídeo aqui, lógico, o canal, o professor Adriano não vai mudar a sua didática por causa de like ou de inscritos, nem nada disso. Eu não faço essas políticas de exigência. Eu não faço essas políticas, eu quero 1000 likes, nada disso. O que eu exijo é o seguinte, se esse vídeo aqui realmente for compartilhado nas redes sociais, porque nós temos sim um relatório de compartilhamento, até onde, que plataforma você compartilhou esse vídeo, eu garanto que eu continuo sim na empreitada com mais materiais, dando continuidade a esse assunto que é tão importante para você. Compartilha, galera, não custa nada, tá bom? Caso você queira participar da nossa plataforma fechada, o link está na descrição. Um forte abraço para vocês, conto com todos vocês, contem com o canal Historiografando no nosso próximo encontro. Valeu, pessoal, bons estudos!